Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana e o tema deste vídeo é a desvalorização da própria escrita. Eu escolhi este tema por ouvir de muitas pessoas que elas não levam jeito para isso, para escrita, que elas nunca souberam como fazer isso direito e que é muito difícil e tudo mais. Bom, eu sou professora de português e revisora de textos, então é muito comum que eu acesse, pessoas que tenham essa dificuldade de escrever. E eu percebo que essas crenças são os maiores dificultadores do processo delas, de melhorar a performance. Porque inconscientemente a gente registra que a gente não tem capacidade, não importa o quanto a gente tente, a gente nunca vai chegar lá. Então, a princípio pode parecer uma brincadeira, né? Você dizer, nossa, eu sou péssimo nisso, mas é muito prejudicial esse tipo de fala, porque você não se sente estimulado a procurar melhorar, procurar aperfeiçoamento. E assim como qualquer outra atividade, que seja uma atividade intelectual ou mesmo mecânica, a gente precisa de prática para atingir, um nível melhor. Com a escrita não poderia ser diferente. Tem muita gente que acha que é apenas uma questão de inspiração, mas não. A escrita ela envolve muito treino, muita prática. E você precisa estar mesmo disposto e aberto, disponível para melhorar, para fazer tudo o que for necessário para atingir uma performance boa. Eu trouxe aqui dois autores que eu acho que tocam justamente nessa parte, assim, da questão da emoção, relação entre emoção e escrita. Então, por isso que eu vou compartilhar com vocês. Deixo aqui a sugestão para que vocês acessem as obras e leiam. E bom, a primeira autora é a Ana Holanda. Então, o livro dela eu até tenho impresso para mostrar para vocês. Este aqui. Então, como se encontrar na escrita. E o que eu achei muito interessante dessa obra foi ela dizer que a sensibilidade e você fazer questão de trazer a sua emoção é fundamental para atingir o seu leitor, para manter conexão com as pessoas. Quando a gente escreve de forma muito fria, muito impessoal, a gente não consegue manter o interesse, ou quando a gente até mantém o interesse do leitor até ele chegar ao final do nosso texto, muitas vezes a gente não consegue fazer com que ele se lembre depois do que a gente escreveu. E é claro que a gente tem interesse em fazer com que as pessoas, se lembrem do que a gente escreveu, afinal de contas, a gente gastou ali um tempo, a gente gostaria que isso fosse efetivo, o que a gente escreveu fosse efetivo para outras pessoas. Então, a dica dessa autora, ela é muito válida nesse sentido. Você pôr essência, você pôr amor em tudo que você for escrever. E isso vale não só para textos informais, para textos literários, mas também para textos formais. Então, seja no trabalho, algum e-mail, algum relatório, existem maneiras de trazer a sua essência, de trazer um pouco de você e de marcar o seu leitor. Então, por ela ser jornalista, ela traz exemplos de publicações em uma revista, feitas por outros jornalistas também, mas esses exemplos servem também para outros contextos. Então, eu acho que é uma autora que realmente vale a pena ser lida e ser levada em consideração. O outro autor que eu gostaria de mencionar aqui é o Steven Pinker. Ele é estrangeiro e ele fala no contexto da língua inglesa, mas ainda assim o ensinamento, o pensamento dele vale para nós, falantes do português. E ele diz que uma parte da nossa habilidade de escrita, ela não vem da técnica, de você ler manuais e tudo mais, para procurar aprender formas de fazer melhor, de performar. Parte dessa habilidade vem de sensibilidade. E a sensibilidade, ela é desenvolvida quando você lê outros escritores, outras pessoas,
outras obras, né? E tenta apreender o que de diferente você percebe ali e que muitas vezes você não faz. Então, seja alguma figuração, seja alguma analogia, a gente aprende muito com o jeito dos outros. Mas não é simplesmente ler o que outra pessoa escreveu para apreender o conteúdo e ponto final, né? A ideia é que você perceba como a pessoa faz. Então, também é uma prática, um exercício a ser feito e que exige ali uma concentração e persistência, né? Mas isso para mim é muito verdadeiro. A sensibilidade, ela não pode ser aprendida com a técnica. Ela precisa ser construída aos poucos e para que isso seja feito de uma forma tranquila, é importante não nutrir crenças limitantes, né? De que você não é capaz, de que você não consegue, de que não foi uma atividade para você. A escrita, ela exige muito treino e quando você não tem a sua mente preparada para esse treino e que as coisas podem não saírem perfeitas, né, nas primeiras vezes, você não consegue atingir o seu objetivo, né? Então, acho que o princípio de tudo é aceitar que você tem o seu valor, que você pode fazer melhor, que é possível, né? É quase que uma questão de autoestima na escrita. A gente tende a pensar que a autoestima está só no que tá na aparência, né? Mas existe autoestima também em relação às suas capacidades. Quando eu observo minha trajetória, eu percebo que muito do que eu desenvolvi foi por acreditar que eu poderia fazer cada vez melhor, por ouvir críticas aos meus textos e procurar formas de transformar, né, essas críticas em boas construções para mim. E acima de tudo, praticar e praticar e praticar. Gasta-se muito tempo nisso, é normal, e posso dizer até que hoje, para algumas tarefas, para algumas escritas que eu faço, eu gasto mais tempo do que eu tinha planejado. Então, se o meu exemplo for um tranquilizador para você, né, saiba que mesmo pessoas muito experientes gastam algum tempo para fazer as tarefas, às vezes mais do que elas planejam. E por mais que você atinja cada vez mais experiência, sempre haverá o que melhorar, mas não é o que não tem porquê, né, de desistir. Ainda hoje faço versões de textos que eu não gosto e que eu preciso repetir e tudo bem, né? Então, a mensagem deste vídeo é justamente a perseverança e a não desvalorização, né? Eu acho que todo mundo tem capacidade de escrever bem, de passar por esse processo e atingir, né, fluência e tudo mais. A escrita, assim como a fala, são ferramentas, né, importantíssimas no nosso dia a dia para a comunicação. E assim como a gente aprende a desenvolver fala, a gente também precisa desenvolver a escrita. É uma questão de necessidade também. Então, dê atenção para essa tarefa. Não se desanime. Eu citei o Steven Pinker aqui, mas infelizmente eu não tenho a obra impressa, como eu tenho a da Ana Holanda, mas eu vou deixar aqui, né, na edição, a imagem do livro dele, da qual ele fala da questão da sensibilidade ser desenvolvida aos poucos, não por meio de uma técnica que alguém vá te passar e você vai captar, mas pela observação de outros escritores, né? Bom, a obra chama Guia de Escrita, como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. Eu adquiri o meu exemplar na Amazon, mas, bom, creio que é possível encontrar também em outras livrarias virtuais ou mesmo físicas, mas são duas obras que eu recomendo, né? As que eu mencionei neste vídeo. Eu espero que vocês aproveitem as minhas dicas. Eu tenho um blog, portuguesdiariamente.com.br. Então, para quem quiser e puder acompanhar, eu sugiro, acho que eu poderei contribuir muito. E um Instagram, que é o mesmo nome, né? Português Diariamente. Por lá eu coloco dicas com frequência de escrita. E obrigada por estarem aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e trarei sempre, né, novas ideias e possibilidades
para vocês desenvolverem a escrita com mais segurança e com mais alegria. Um beijo e até o próximo vídeo.